Olá, bem-vindos à nossa aula sobre lasanha. Aqui eu vou te ensinar algumas técnicas, segredos e truquezinhos para você deixar a sua lasanha perfeitas. Dicas de como usar a massa da lasanha pré-cozida já sequinha. Vou também falar da textura do molho ideal para que a sua lasanha fique montada do jeito correto. E também a proporção de queijo versus molho. Tudo um passo a passo para você acompanhar aqui e montar a sua lasanha perfeita, seja para você ter no seu negócio ou para você ter aquela lasanha maravilhosa para o almoço em família. Então fica aqui que eu vou te dar o passo a passo. Agora eu vou ensinar para vocês a montagem da lasanha. Eu vou explicar o que eu tenho aqui para a gente começar. Eu tenho a massa de espinafre já pré-cozida. Eu tenho uma forminha plástica forneável, ou seja, eu já posso montar ela aqui e ir direto ao forno. E tem um molho que eu fiz de ragu de linguiça. Eu vou deixar a receita aqui para vocês verem como eu fiz esse molho, ok? Então, e o queijo mozzarella. Então eu vou mostrar o passo a passo de como montar a nossa lasanha. Primeiro, eu tenho que colocar o molho no fundo da nossa forma. Né? Isso por quê? Porque eu não quero que a massa grude no fundo dela. Então eu preciso fazer uma base de molho ao fundo. Pouca coisa, tá? Apenas para deixar uma camada de proteção. Agora eu vou montar layer a layer, ou seja, camada a camada a nossa massa. Vou colocar a primeira camada de massa. Vou entrar com um pouco mais de molho. Aqui, mais uma dica importante. Você não espalha o molho por toda a massa. Você concentra ela mais ao centro. Por quê? Porque na hora que ela cozinha, né, no forno, ela assa no forno junto com o queijo, ela tende a espalhar. Se ela tiver muito nas pontas, ela vai vazar pelas laterais. E isso não é legal. Quando você corta a lasanha, ela escorrer toda pelos lados para fora, né, do prato. Então, o ideal é você concentrar ela bem no meio. Vou colocar um pouquinho de queijo, não muito, tá? Eu só quero que o queijo ajude a dar a estrutura. Se você gosta bastante de queijo também, você pode colocar mais. Aí, nós vamos para a segunda camada. Certo? Repetimos o mesmo processo, com as mesmas considerações, ou seja, molho ao centro, ok? Sem deixar ir para a lateral. Mais um pouquinho de queijo. Ok, certo? Vamos para a próxima camada. Eu vou fazer uma lasanha de 4 camadas. Mas aí fica a seu critério. Você pode fazer de 6 camadas, 5, 7, depende da sua forma. Ok? Mais uma camada. Lembrando que a massa já está pré-cozida. Então ela só vai ao forno para finalizar. Isso é uma boa dica, inclusive, para você fazer para delivery, né, ou para venda para os seus clientes. Ela já vai pronta, na verdade, ela só precisa ser finalizada ao forno. E para isso eu vou te ensinar uma dica ali depois que vai deixar ela com uma cara irresistível, você vai ver. Vamos lá, uma camada de molho, mais uma camada de queijo, ok? E a nossa última camada de massa. Aqui, uma camada, eu dou uma pressionada para que o recheio assente, né? Ali se espalha um pouquinho pela massa. Vou para mais um pouquinho do molho. E essa última camada, eu faço uma coisa da minha que eu acho que é legal, você pode também tentar fazer na sua. Como ela é a camada de aparência, que eu digo, ou seja, é a primeira coisa que o seu cliente vai ver, aqui eu dou uma caprichada tanto no molho, né? E principalmente no queijo. E vocês vão entender depois no próximo passo o porquê que eu capricho assim no queijo. Tá certo? Aqui, bastante queijo. Certo? E tá pronta a montagem da nossa lasanha. Esse é um passo a passo super simples. Como eu disse, você já deixou a massa pronta, agora é só a montagem. Agora ela vai para o forno. Se você fazer para pré-venda, você pode deixar ela já pré-assada, na verdade. Então o que você vai fazer? Nós vamos levar para o forno por 10 minutinhos e eu vou te mostrar como é que ela fica e vou te dar uma dica para deixar ela irresistível. Aguarda aí. A nossa lasanha acabou de sair do forno. Eu pré-assei ela por 10 minutinhos. Tá? Esse processo serve tanto para você que vai fazer ela para venda ou que você vai deixar preparada para o almoço ou deixar por outro dia para ter mais praticidade. Você lembra que eu falei da camada de aparência, que a gente tinha que caprichar tanto no molho quanto no queijo? Agora eu vou te mostrar o porquê. Esse é um segredo que vai deixar a sua lasanha com uma aparência irresistível. Você vai ver o porquê. Eu estou usando aqui um maçarico culinário.
Ele não é difícil de você comprar, tem na internet por preço super acessível. Eu aconselho a você, principalmente se for trabalhar com isso, ter um desses aí na sua empresa, ok? Então eu vou lá e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Vou regular aqui o fogo e vou aproximar bem do queijo, tá? Evitem as bordas. É uma técnica, você tem que ir aproximando e afastando, tá? Para evitar que você prejudique a embalagem. Aí, pronto. Ela sobe um aroma de queijo gratinado maravilhoso aqui e traz uma aparência para sua lasanha que vai mudar completamente, vai deixá-la muito mais apetitosa. É um pequeno segredo que grandes restaurantes, grandes marcas de delivery fazem e não te contam. E eu vou te contar tudo aqui agora. Agora vou te contar algumas outras dicas para você montar a sua lasanha. Segura aí. Então, as dicas que eu vou te falar agora são dicas muito importantes para você montar a sua lasanha. Então, assim, lembra que eu mostrei para vocês que a massa tinha que ser pré-cozida. Se você for fazer o processo na hora de montar a sua lasanha, então você vai pré-cozinhar ela, vai dar o choque térmico na água fria, ou seja, o branqueamento, e você vai tirar e vai colocá-la sobre um pano seco, né, um pano limpo e seco, para você retirar o excesso de água. Por que isso? A massa absorve muito líquido na hora que você cozinha. Então, assim, se você colocar ela direto úmida, né, como ela está assim, mal escorrida, direto para montar, e colocar um molho também que não seja bem estruturado, um molho grosso, um molho aguado, aquilo vai virar uma água só. E você já deve ter visto algumas lasanhas que você corta, aquilo escorre água para todos os lados. É um erro na montagem. Então, tanto o seu molho tem que ser grosso e bem estruturado, quanto essa massa ela tem que estar sequinha, né, o mais seca possível na hora de montar. Se você vai fazer no outro dia, naquele processo que eu ensinei de colocar o plástico filme, ela vai secar naturalmente, você não precisa fazer esse processo, ok? Tudo certo? Uma outra dica importante é a espessura da massa. Ela não pode ser muito fina, tá? Porque a pessoa quando vai comer a lasanha, ela tem que sentir a textura. Então quando ela morde, a massa não pode estar só o recheio ali dentro, a massa tem que fazer parte, ela compõe a lasanha. Então você tem que morder, tem que sentir a massa, tem que sentir o recheio, tem que sentir o queijo, todos os elementos que compõem a lasanha. Então assim, se você vai usar uma máquina da Marcato, você vai abrir na espessura 7, talvez 8, mas a 7 é mais garantida. Lembrando que na hora de cozinhar, ela absorve água e hidrata, então ela já vai ficar um pouco mais estruturada. Mas evite fazer como nas massas recheadas, por exemplo, como ravioli ou capelete, que precisam ser mais fininhas, ok? Isso é um detalhe muito importante. E uma dica super legal, que eu acho que para você, quando vai empratar a sua lasanha, então você tirou do forno, deixa ali uns 5, 7 minutinhos ela descansando. Isso vai, na hora que você cortar, em vez dela se espalhar no prato, ela vai ficar firminha, todas as camadas aparecendo. Eu vou cortar essa aqui e você vai ver como ela fica no prato. Segura aí. Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença que faz deixar aqueles 5, 7 minutinhos dela repousando depois que sai do forno. Tá? Você vai ver a aparência dela, como ela fica maravilhosa. Olha aqui. Tá vendo? Você consegue ver todas as camadas da massa, tudo certinho, ela não esparrama pelo prato, ela fica estruturada, montadinha. É isso que dá uma aparência, olha, que não é, eu tô babando aqui em cima do prato, tô com uma vontade louca de comer essa massa. Imagina o seu cliente com isso na mesa, ou seus familiares num almoço de domingo, vai ser maravilhoso. Então sigam essas dicas, tá? 5 minutinhos de repouso, depois você corta, você vai servir uma lasanha perfeita. E é isso que eu quero que você tenha uma experiência perfeita com as suas massas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima.